para todos que estão chegando, e a gente começou a gravação. Deixa eu compartilhar com vocês a minha apresentação. Assim que vocês virem, vocês me deem um tchauzinho. Bom, eu sou Estevão Vale, acho que todos me conhecem, mas para quem for assistir essa aula e não me conhecer, eu falo da Mais 60 Saúde, aqui de Belo Horizonte. Sou o diretor assistencial desta belíssima instituição. A nossa agenda de hoje, deixa eu colocar aqui em modo apresentação. Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim. Eu queria aqui passar por três aspectos, né, da Covid. Primeiro, passar por um breve histórico das tentativas terapêuticas. A gente precisa gastar um tempinho sobre os novos antivirais que estão disponíveis e também falar um pouquinho sobre as perspectivas de vacina. Eu vou tentar fazer uma interação aqui, algumas perguntas para a gente tentar ir evoluindo na discussão do tratamento da Covid. A gente não estava preparado, né, para o que aconteceu no final de 2019, início de 2020, que é o surgimento de um vírus respiratório lá na China, e que transformou a nossa realidade de uma maneira que tão cedo a gente não vai voltar, né, à época pré-Covid. E desde o início, né, todos os transtornos que essa infecção viral causou, né, na nossa realidade, desde o início se buscou alternativas terapêuticas. E como a ciência ela tem uma metodologia, né, ela foi atropelada em muitos momentos, mas a gente pode dizer que a gente teve um enorme sucesso do ponto de vista científico para encontrar as alternativas terapêuticas para essa nova infecção. O que é importante dizer dessa aula aqui? A infecção por Covid-19 ela tem uma trajetória, ela tem uma evolução, né, uma história natural. E os alvos terapêuticos eles vão variar dependendo do momento da infecção. Então, se a gente está falando de prevenção, né, da Covid-19, né, o desfecho dos estudos relacionados à prevenção tem que ser não infectar. Se a gente está falando do indivíduo assintomático ou do indivíduo oligossintomático, a gente está falando que o desfecho dos estudos tem que ser não progredir os sintomas, não progredir a doença. Se a gente está falando da doença leve a moderada, a gente tem que falar ou em reduzir a carga viral, ou evitar a hospitalização, ou uma resolução mais rápida dos sintomas. Se a gente está falando do tratamento da Covid grave, a gente está falando, né, de um paciente que já está internado, então os desfechos vão ser diferentes. Não progredir para ventilação mecânica, não morrer, não evoluir com falência de órgãos e sistemas. Então, para cada momento da Covid-19, eu vou ter que pensar em desfechos diferentes se eu for estudar alguma alternativa terapêutica. Hoje aqui, nós vamos restringir a discussão somente aos casos ambulatoriais não graves, que são boa parte dos nossos pacientes que chegam a mais 60. E, sobretudo, os pacientes que têm o risco de evoluir para a doença mais grave, apesar de ter um início leve e moderado. Então, hoje à noite aqui, nós não vamos falar de profilaxia, que é o indivíduo que tem contato com alguém com Covid-19, e nós não vamos falar do paciente com doença moderada a grave, é o paciente que saturou, o paciente que está em insuficiência respiratória, é o paciente que tem indicação de internação. A discussão hoje aqui vai ser nessa janela estreita do paciente com Covid-19 positivo, doença leve a moderada, que está aparecendo para a gente no ambulatório, tá?
Então, vamos começar aqui. Deixa eu tentar fazer aqui uma enquete. Eu vou fazer aqui, mandar no chat uma enquete. Vocês vão responder para mim sobre cloroquina ou hidroxicloroquina. Para quem é prescritor, como isso aqui é sigiloso, né? Então não vamos. Eu vou contar com a honestidade de todos aqui. Eu vou mandar aqui no chat uma pesquisa. Hidroxicloroquina. Você prefere, para esses casos de Covid-19 leve a moderado, esses casos que estão aparecendo no consultório, para quem prescreve aí, por favor, marca sim. Para quem não prescreve, marca não. Para quem não for prescritor, coloca aí se vocês veem esse tipo de prescrição ainda em 2023. Tá? Então, vamos dar alguns minutos aqui. Votem, por favor, aí no chat. Se vocês veem essa prescrição para Covid-19 ainda em 2023, tá? Cloroquina e hidroxicloroquina, que foi a Vedete, né? Em 2020, foi a grande Vedete, a grande alternativa terapêutica para a Covid-19. Quem puder votar, esse ano eu ainda não vi. Nayara colocou no chat aqui. Você, prescritor, você prescreve ainda cloroquina, hidroxicloroquina? Você não prescritor, não prescritora, você ainda vê prescrição de hidroxicloroquina para a Covid-19? Legal. Temos, então, 6 respostas. 100% das pessoas, né, não veem cloroquina e hidroxicloroquina em 2023. Graças a Deus. Quando a gente vai falar de evidência científica, a gente tem uma hierarquia de evidência científica, e no topo dessa hierarquia estão as meta-análises, né? As meta-análises, elas agrupam os principais estudos, principalmente os ensaios clínicos, e elas fazem um resultado combinado desses estudos. Então, avaliando essa semana, né, a meta-análise com hidroxicloroquina para COVID, a gente encontra 32 meta-análises disponíveis sobre esse assunto, o que é bastante curioso, porque era para ser o suprassumo da evidência científica, e ainda assim a gente tem 32 grupos de autores, 32 publicações, que não são idênticas, obviamente, né, que elas vão publicar resultados diferentes. Então, apesar da gente já ter essa estrada de estudos, né, ainda é um assunto debatido. Mas quais são as principais conclusões sobre cloroquina e hidroxicloroquina que a gente tem disponível? Essa é uma das meta-análises que foi feita por um grupo do Hospital Albert Einstein, avaliando, né, hidroxicloroquina, né, para tratamento de pacientes sintomáticos. Ele avaliou 9 ensaios clínicos, mais de 3.000 pacientes, 3.377 pacientes. Ele avaliou um desfecho só. Será que se tomar cloroquina logo no início, eu evito a mortalidade? O resultado foi inequívoco. Para quem não conhece esse gráfico aqui das meta-análises, né, ele mostra, né, que o resultado dos ensaios clínicos ele, né, está bem assim, em 1, significando que não existe diferença entre o placebo e a hidroxicloroquina. Uma outra avaliação dessa meta-análise, né, em relação a efeitos adversos, os efeitos adversos até que não foram muito significativos, comparando o placebo, né, com a hidroxicloroquina, mas para esse objetivo, que é impedir, né, a evolução da doença para casos mais graves, esses autores concluem que não tem nenhum benefício. Então, essa é uma meta-análise brasileira sobre o assunto. A meta-análise mais recente
é desse grupo de autores da Espanha, e ele selecionou esse grupo ainda mais específico, né, de pacientes com doenças leves a moderadas, né, que é o grupo de interesse, né? Ele usou, né, avaliou 5 ensaios clínicos randomizados, 1.848 pacientes, em 3 desfechos diferentes. Será que se tomar hidroxicloroquina, o clareamento viral diminui? Será que se tomar hidroxicloroquina, eu tenho uma melhora sintomática? E será que se eu tomar hidroxicloroquina, eu reduzo hospitalização? Não. A conclusão dos autores é que não diminui o clareamento viral, não tem efeito em melhora sintomática, não tem efeito em hospitalização. Esses autores, eles são bem enfáticos, dizendo que a gente tem que parar de estudar hidroxicloroquina e Covid-19. Então, eu espero que nas próximas aulas de tratamento ambulatorial a gente já deixe de falar dessa medicação. Uma outra revisão da Cochrane, né? A Cochrane é a principal organização, né, de sistematização de meta-análise, de estudo de revisão sistemática, né, com 12 ensaios clínicos. Ela ampliou os ensaios clínicos randomizados, né, mais de 8.000 pacientes. Também as mesmas conclusões, né, na doença leve e moderada, né, a doença não faz clareamento viral, não tem efeito em progressão para ventilação mecânica, além de ter mais eventos adversos. Então, como vocês podem perceber, né, essa é uma medicação que não faz sentido mais no tratamento ambulatorial, tá? Ivermectina. Vamos colocar aqui mais uma pesquisa aqui no chat sobre ivermectina. Você, prescritor ou prescritora, você ainda prescreve ivermectina para COVID? Vamos perguntar aqui. Ivermectina para COVID-19. Você prescreve? Sim ou não? Você não prescritor, você está vendo aí receita de ivermectina para COVID-19? Coloquem aí no chat a resposta. Vocês aí da enfermagem, vocês têm visto prescrição de ivermectina? Vocês prescritores, vocês animam ainda a prescrever? A Beatriz não tem visto, não. Nos últimos 6 meses, nada. A ivermectina saiu de moda. Muito bem. Então, a mesma pesquisa, né, ivermectina para COVID, né, buscando meta-análise, tem 21 meta-análises, né, sobre ivermectina na COVID-19. Eu acho espantoso, né, ter tanta gente dedicada, né, a dedicação. Os pacientes falam que não saiu de moda, não, né? E eles continuam bem interessados, né? Parece que é bem acessível, né? É, exatamente. A prescrição, a pessoa vai na farmácia e compra, né? Porque ficou com essa. É isso, é isso. Eles estão usando, mas realmente a prescrição já deixou de acontecer. Então, né, essa semana a gente é possível encontrar 21 meta-análises estudando ivermectina na COVID-19. Essa aqui é uma revisão sistemática, uma meta-análise da ivermectina para tratamento de COVID-19. E ela foi feita por médicos aqui de Belo Horizonte, que a gente conhece. A turma do Odilon conhece o Reginaldo, né, Valatti. A turma trabalhou na Unimed aí, conhece a Silvana Kelly. É uma turma muito séria de avaliação de tecnologias em saúde. E esse grupo de brasileiros estudou 25 ensaios clínicos, 6.310 pacientes, e a conclusão é inequívoca: não teve nenhum efeito em progressão da doença para ventilação mecânica,
e não teve nenhum efeito em prevenção de mortalidade. A ivermectina, para doença leve a moderada, para doença ambulatorial, que a gente costuma ver, não tem nenhum benefício. Uma outra meta-análise interessante, né, da Cochrane-Eta, avaliando especificamente esse grupo de doença leve, né, a doença bem inicial, com 11 ensaios clínicos, 3.409 pacientes. Quando você compara a ivermectina com placebo, não tem nenhuma diferença em clareamento viral, não tem nenhum efeito sintomático, não tem melhora sintomática, não melhora a qualidade de vida, e não tem nenhum efeito de hospitalização. Então, mais uma vez, já está na hora da gente sair da hype da ivermectina, né, que ela seja útil para outras condições, mas para a Covid-19 ambulatorial está completamente fora de propósito. Vitamina D. Deixa eu colocar aqui, que eu tenho certeza que vai aparecer pessoas interessadas em vitamina D para Covid-19. Essa é mais difícil, hein? Vitamina D para Covid. Você prescreve? Para quem for prescritor, por favor, respondam aqui, vou colocar no chat. Você prescreve vitamina D, altas doses, baixas doses para Covid-19? E vocês aí, não prescritoras, não prescritores, vocês têm visto aí receita de vitamina D, altas doses para Covid-19? A Nayara falou que vê ainda, né? É interessante porque muitas vezes vem um combo, né? Então, cloroquina, hidroxicloroquina, vitamina D. Intoxicação não é incomum. A Beatriz chamou atenção aqui que às vezes a gente vê níveis supraterapêuticos da vitamina D. A Renata falando que não vê, não prescreve, não vê. A vitamina D, ela já foi estudada, não tão intensamente quanto as duas medicações anteriores, mas é possível encontrar essa meta-análise aqui com 8 ensaios clínicos, né, 657 pessoas. Quando a gente compara, né, quem usou placebo e quem usou vitamina D na Covid-19, não tem nenhum impacto na hospitalização. Esse impacto independe do status basal, então o fato da pessoa ter deficiência ou não de vitamina D, a suplementação não melhora os desfechos da Covid. Não há diferença em maior dose ou menor dose e não tem nenhum efeito em mortalidade. Então, não há motivo para a gente prescrever vitamina D, segundo os autores dessa meta-análise. Mais recentemente, saiu um estudo muito interessante, chamado Coronavit, um estudo feito na Inglaterra com 6.200 pessoas. Eles randomizaram em 3 braços. Um braço recebeu nada, placebo. Um braço recebeu 800 unidades dia de vitamina D, que seria uma dose, digamos assim, fisiológica, e 3.200 unidades dia, uma dose suprafisiológica, vamos assim dizer, em pacientes com um nível um pouco mais baixo de vitamina D. Então, randomizaram para placebo, dose baixa e dose alta de vitamina D. O desfecho, nenhum efeito em prevenção de Covid-19 e nenhum efeito em gravidade da infecção. Então, não houve, né, nenhum impacto, né, do ponto de vista profilático, nem do ponto de vista terapêutico. Então, a vitamina D, independentemente do status basal da pessoa, não trouxe impacto na evolução da Covid-19. Corticoide. Corticoide no paciente ambulatorial. Vou colocar aqui mais uma vez. Corticoide é aquela história, né? Não sabe o que tem, meticortem. Não sei se a Daniela Azevedo está aí, né? Reumatologista, sabe.
Corticoide, você prescreve para COVID? Prescreve para COVID? Sim ou não? Doença leve a moderada, está ali o paciente na sua frente. Vamos ver essa votação. Vocês não prescritores aí, não prescritoras, vocês veem uma receita de prednisona para COVID, prednisolona? A Rafaela falou que sim, costuma ver aí prednisona para COVID. Renata falou que vê, mas não prescreve. É curioso, né? Esse aqui é um gráfico que mostra como é que foi o perfil de prescrição de corticoide ao longo da evolução da doença. Em junho de 2016, saiu o resultado do estudo, que é o Recovery, mostrando que a dexametasona no paciente grave, internado, melhorava os desfechos do paciente. E a partir daí, todo mundo começou a passar corticoide, né, para a COVID. Isso teve um impacto do ponto de vista de mudança da prescrição, e foi crescente, né, e acompanhou a publicação dos primeiros guidelines de tratamento, né. Só que nós estamos falando aqui do paciente ambulatorial, né, e a gente começou a prescrever, né, o corticoide, mesmo no paciente ambulatorial, o paciente está com sintomas leves, o paciente não está desaturando. Então, essa foi uma tendência dos Estados Unidos, eu tenho certeza que isso aconteceu aqui. E não há estudos para esse perfil de paciente. No paciente com doença leve, não, a gente não tem nenhuma evidência que mostra que dar corticoide para ele beneficia o desfecho da COVID-19. O que acontece, eventualmente, o paciente ele pode ter uma asma associada, né? Então, se houver exacerbação da asma, aí faz sentido, né, associar o corticoide. Mas o paciente, né, com doença leve a moderada, sem dessaturação, sem um sinal de instabilidade, não há sentido em prescrição de corticoide sistêmico. O que tem de estudo é o uso de corticoide inalatório. Então, a gente tem 4 ensaios clínicos com 2.317 pessoas, essencialmente pessoas mais jovens. E em alguns dos estudos, houve um potencial de redução de sintomas. Então, o uso de corticoide inalatório, ele foi benéfico para alguns casos, principalmente do ponto de vista de alívio de sintomas, mas não teve nenhum impacto em hospitalização. Então, o desfecho, que é a prevenção de hospitalização, ele não foi evidenciado, né, nessa meta-análise com corticoide inalatório. Acho que fica bastante restrito também a alguns casos de pacientes que já têm doença respiratória, né, como asma e DPOC, mas sistematicamente não faz muito sentido ainda a prescrição de corticoide inalatório. Bom, aí a gente vem a grande novidade, né, que é o nirmatrelvir oral, né? Esse é o estudo original, que ele foi publicado há quase um ano atrás. Então, essa foi a velocidade para a gente ter essa discussão, né, que a gente está tendo hoje sobre o uso de antivirais na COVID-19 para o paciente não grave. Esse estudo ele foi feito, ele é um estudo multicêntrico, ele é patrocinado pela indústria farmacêutica, mas ele foi um estudo bem conduzido, né? Ele é um estudo, ainda era um estudo de fase 2, fase 3, mas como o resultado foi muito impactante, né, ele já foi publicado e aí os resultados serviram para a tomada de decisão dos gestores públicos. Como é que foi feito esse estudo? Esse estudo ele é um estudo duplo cego, randomizado, né? Metade das pessoas recebeu o nirmatrelvir com ritonavir
e a outra metade recebeu placebo. Todos os pacientes com doença leve a moderada, né, entre o primeiro e o quinto dia de sintomas, e o que é mais significativo, todos os pacientes, né, foram não vacinados. Né? Então, são pacientes. A vacinação era um critério de exclusão para esse estudo. E o desfecho primário era a progressão para a doença grave, para a Covid grave. Por que eles usaram o ritonavir? Eles usaram o ritonavir como um potencializador farmacocinético. O ritonavir não tem efeito na Covid, mas ele acaba prolongando o efeito do nirmatrelvir e, assim, permitindo 2 doses diárias. Então, dividiu metade, né, metade placebo, metade tomou o nirmatrelvir, para pacientes tratados, né, até o terceiro dia de sintomas, né, e o resultado foi muito significativo, né, com uma redução de 88% de hospitalização por Covid-19. Os pacientes que tomaram o antiviral reduziram muito menos do que os pacientes que não tomaram o antiviral. E, apesar da gente ter que tomar cuidado com essas análises de subgrupo, né, o estudo não foi desenhado para avaliar, por exemplo, o impacto do antiviral em populações com idades diferentes. O efeito, né, desse antiviral na população mais velha foi ainda mais impactante do que na população jovem. Então, os pacientes com mais de 65 anos tiveram um benefício ainda muito maior do que na população abaixo de 65 anos. Isso é bem relevante para a gente discutir, né, e provavelmente foi o que impactou a decisão das entidades brasileiras. Em maio de 2022, o CONITEC, né, que é o Comitê Nacional de Incorporação de Tecnologia, discutiu sobre a incorporação do nirmatrelvir no SUS. Em maio do ano passado, ele recomendou essa incorporação, né, sendo reavaliado, né, nos 12 meses subsequentes. E o que é realmente bem impactante, né, é que ele recomendou o uso da medicação nos casos leves a moderados. Então, o paciente não pode ter indicação de internação, não pode ter saturação, e independentemente do status vacinal. Se o indivíduo tem 18 anos ou mais se ele é imunocomprometido com 18 anos ou mais, ou se ele tem mais de 65 anos, né, com comorbidade, ele já estaria elegível para receber o nirmatrelvir e ritonavir pelo SUS. Então, o CONITEC ele desconsidera o status vacinal e não é só o SUS que está trabalhando assim, né? O NICE no Reino Unido também está trabalhando assim e o CDC está trabalhando assim também nos Estados Unidos. Essa portaria, né, de Belo Horizonte, né, de 29 de dezembro, ela regula, né, o fluxo de acesso ao medicamento em Belo Horizonte. Existe um formulário para ser preenchido, né, e existem alguns pontos em que o indivíduo pode receber a medicação. Assim também na cidade de São Paulo, né, a cidade de São Paulo também usa o guia, né, de uso do antiviral, né, do Ministério da Saúde. Né? Então, há um consenso, né, nacional, né, para o uso dessa medicação. O nome comercial é o Paxlovid, né, da Pfizer. E os critérios são esses. Então, o indivíduo, ou ele tem algum marcador de imunossupressão, tendo idade maior ou igual a 18 anos, ou ele tem idade maior ou igual a 65 anos, independente do status vacinal. O que o indivíduo precisa ter para conseguir a medicação? Ela tem que ter um teste confirmatório, pode ser um teste rápido ou PCR, entre o primeiro e o quinto dia de sintomas, e aquela questão da Covid não grave, né? Um quadro clínico leve a moderado. Isso inclui a questão de oxigenação. Uma outra questão bem relevante, né, do nirmatrelvir e do ritonavir, principalmente, né, é porque a gente sabidamente tem uma série de efeitos colaterais, tem uma série de complicações com a interação medicamentosa com esses antivirais.
E eu vou citar aqui algumas, mas elas são várias, né? E há uma recomendação expressa para não usar concomitantemente, como, por exemplo, amiodarona, clopidogrel, clozapina, lurazidona, midazolam, anticonvulsivantes, sildenafila, tadalafila. Ele recomenda suspender temporariamente estatinas, benzodiazepínico, rivaroxabana. Ele recomenda usar com cuidado, monitorando reações adversas com ciloxazol, digoxina, apixabana, saxagliptina, benzodiazepínico. Recomenda usar concomitantemente, mas com uma incidência um pouco menos frequente de eventos adversos, como antihipertensivos, morfina, haloperidol, varfarina, glibenclamida, assim por diante. Para o nosso perfil de paciente que usa, né, com frequência múltiplas medicações, né, a gente tem que avaliar com critério, né, o perfil de interação medicamentosa, ou suspendendo temporariamente, ou monitorando muito de perto a incidência de efeitos colaterais, porque o ritonavir, ele sabidamente interfere com o metabolismo dessas medicações. Falando um pouco sobre vacinas contra a Covid, e isso é um fenômeno que diz um pouco também sobre como a gente conhece pouco as vacinas, né? As primeiras pesquisas, né, com imunizantes, né, elas se deram em junho, março a junho de 2021, né, com a liberação para uso clínico, né, no final de 2021, e todas elas trabalharam com as variantes alfa e beta, eventualmente com as variantes gama. Né? De lá para cá, né, as vacinas disponíveis não trabalharam com as variantes delta e muito menos com a variante ômicron. Então, todos os estudos seminais, né, sobre vacinas da Covid estão com as primeiras variantes, né, as variantes, né, da China, praticamente, e como é um vírus, né, sabidamente, né, que muda muito, a gente sabe que, né, essas vacinas não trabalharam com as variantes ômicron, que são as variantes dominantes atualmente. Né? Todavia, há ainda um esforço intenso, né, mundial, né, esses países aqui em azul, todos eles estão com ensaio clínico de novas vacinas, tanto para trabalhar com essas variantes, né, quanto para melhorar a eficácia, quanto para reduzir, né, o potencial de efeito adverso. Algumas vacinas têm mesmo. Então, no Brasil, hoje, né, a gente tem 13 estudos diferentes, né, com vacinas, e a maior parte deles está em fase 3, ou seja, já está em fase clínica. Então, certamente, a gente vai ter mais conhecimento, né, dentro em breve e mais opções do ponto de vista de prevenção. A conta que se faz é que as vacinas contra a Covid preveniram mais de 19 milhões de mortes no mundo. Né? Isso é espantoso, é fabuloso, porque é uma doença que a gente conhece há pouco mais de 2 anos, e a gente não faz muito bem ideia de como é que elas funcionam. Né? O que a gente sabe? Né? Que os reforços, as doses de reforço, elas aumentam a imunidade, que essa imunidade ela diminui com o passar do tempo, e a imunidade, né, a infecção por Covid, ela diminui com a imunidade à infecção, ou seja, pegar Covid fica mais fácil com o passar do tempo, mas o potencial de prevenir complicações continua. Né? Isso é bastante curioso. Hoje, a maioria das vacinas que a gente tem são vacinas que estão apontadas para as partículas virais, principalmente para a proteína spike, e é a proteína spike que tem mais mutação. Só tem 2 exceções no Brasil, que é a Coronavac e a Sinopharm, que elas usam vírus inativados. E uma das vacinas testou a variante Omicron. A dose de reforço ela é muito importante. Né? Existem vários estudos mostrando que uma dose de reforço, principalmente com vacinas distintas, ela consegue recuperar a resposta sorológica.
Há uma grande expectativa das vacinas nasais, porque elas poderiam aumentar a imunidade local e diminuir a transmissibilidade. Hoje, no mundo, a gente tem 12 vacinas nasais candidatas e não há perspectiva de testar todas as variantes, uma vacina que consiga cobrir todas as variantes. Só tem uma atualmente em estudo, a chamada vacina Pan-Covid, para testar todas as variantes. Então, a gente fica num terreno, em que a gente sabe que funcionou, mas não sabe muito bem por que funcionou. E hoje, certamente, é a principal medida de prevenção de hospitalização e de progressão da doença que a gente tem disponível. Chego ao fim dessa aula e acho que podemos abrir para perguntas, debates. Considerações. Estevão, boa noite. Aqui é Ei, o... Rodrigo. Tudo bem? Excelente Tudo. apresentação, Estevão, parabéns. Eu ouvi no rádio ontem que o Brasil ele está lançando uma vacina aí, ou acabando de fabricar uma vacina diferente dessas outras aí, com tecnologia brasileira. Você ficou sabendo disso? Sim, a gente tem plataformas nacionais de produção de vacina. Hoje as vacinas que a gente tem, elas são importadas ou os insumos são importados. Então, a gente ter uma plataforma de produção de vacina, principalmente para um vírus, que tem mutação muito frequente, é extremamente relevante. Então, a gente tem o Butantan fazendo uma vacina nacional e a gente tem também o FMG trabalhando uma vacina nacional. Dúvidas, comentários? O Estevão, eu acho que, Não. dadas as interações medicamentosas extensas e todas essas restrições, vai ser difícil utilizar no nosso público, né? Tá me ouvindo? Eu fico com medo, sabe? A minha posição é um pouco divergente do Ministério da Saúde. Eu sei que o Ministério da Saúde está querendo reduzir a hospitalização, a qualquer custo. Uhum. Mas a minha posição seria de respeitar o estudo original, que testou medicação em pessoas não vacinadas. Então, a menos que a pessoa tivesse um esquema vacinal incompleto, ou fosse não vacinada, com uma doença leve e com baixo potencial de interação medicamentosa, eu não prescreveria, o Imatrelvir. Eu concordo com você, Renato. Eu acho que tem que ser casos muito selecionados. E qual é a ideia assim dessa discussão? É a gente padronizar prescrever ou não prescrever? A clínica ter uma posição? A gente precisa ter um posicionamento, A equipe de enfermagem está na linha de frente ainda, nesse caso. Certamente essa demanda pode surgir, A medicação já está disponível. Acho que precisamos de ter algum delineamento, sim, da Mais 60 para prescrição. Eu lembro que a Dani Oliveira ela até botou isso no grupo há um tempo atrás, né? Sobre que daqui a pouco ia surgir os questionamentos. Certamente isso vai ser mais comum, A gente tem que ter a argumentação para indicar ou não indicar, nos pacientes que vão aparecer, vão continuar aparecendo. E certamente é um arsenal terapêutico que a gente não deve deixar de usar, nos pacientes. Para mim, os pacientes não vacinados ou com esquema incompleto poderiam se beneficiar. E num paciente que é não vacinado com esquema incompleto, que usa uma rivaroxabana, não sei o que, vai suspender, vai, entendeu? Acho que tem vários viés aí para. Muito complicado. Eu acho que teria que ter uma série de termos de consentimento esclarecido, porque
se realmente for proibitivo o uso, né, como tem várias medicações que está contraindicado o uso simultâneo, é preferível não usar. Lembrando que a doença é leve, né? Então, ainda que haja um risco maior de progressão, né, ter um efeito colateral pesado, né, para o nosso público, eu acho que também é um risco, né? Isso não foi estudado, né? Pacientes, né, com o uso de medicações concomitantes foram excluídos desse estudo. É. Eu Ana acho que Amélia? vai ter que individualizar mesmo, né, Augusto? Vai ter que individualizar, não vai dar para dar uma conduta não fazer ou fazer. É. Ana? Oi, Oi? ei, gente. Eu tive um caso esses dias de uma paciente um caso anedótico, que suspendeu Lixiana por 3 dias, porque estava com medo de entrar no cheque especial, que o orçamento dela tinha ficado limitado, e com isso, tadinha, ela teve um AVC. Felizmente, não foi grave. Imagina suspender um anticoagulante de um paciente nosso, que seja lúcido, bem complicado, né? Eu concordo com você, Ana. Para mim, o princípio da não maledicência, ele está acima do princípio da beneficência. Então, assim, a gente querer fazer alguma coisa, né, e, né, deixar de se precaver para efeitos colaterais, né, eu acho que é eticamente questionável. Aham. Obrigada, gente. A Bárbara está perguntando aqui da burocracia, né? Tem um formulário que tem que ser preenchido, Bárbara, e papel, né? Papel, tem que ter papel. E tem algumas unidades da Prefeitura de Belo Horizonte que não são todas, não. São as maiores, né? Então tem a Campos Salles ali, né? Que eu me recordo. E está bem detalhado no material da Prefeitura, que foi compartilhado também no grupo. Eu publico daqui a pouquinho. Exatamente, né? Assim, você precisa de fazer o diagnóstico rápido, você precisa fazer o mapeamento das interações medicamentosas, você precisa fazer a papelada, a pessoa precisa se dirigir à unidade de saúde, e isso tudo tem que acontecer em até 5 dias. Idealmente em até 3 dias. É possível, mas o que é comum é a pessoa ligar para a gente com 2, 3 dias de sintomas, né? Em geral, ela não liga no primeiro dia de sintomas. Eu não sei se está à venda na farmácia. Você sabe se está à venda na farmácia? Essa é uma dúvida que eu tive. Eu concordo com a Daniela, assim, eu achei no mínimo estranho, porque a população original estudada é a população não vacinada. Como a gente tem redução de incidência de doença grave, né, muito. A vacina da Covid é sensacional, né, gente? A gente nunca chegou a eficácia de 40% com influenza, né? Com Covid, a gente tem 90% de prevenção de doença grave. Então, a vacina do Covid é um espetáculo. E a população não vacinada é completamente diferente da população vacinada. Esses estudos, né, do nirmatrelvir em populações vacinadas estão em andamento. Mas eu não me surpreenderia se o efeito for modesto ou inexistente. Sem dúvida nenhuma, a gente precisa reforçar a vacinação. Quem não foi vacinado ou não teve reforço, para mim, esse é o caminho. This is the way.
É isso mesmo, Bárbara. Tem muitos pacientes que falam, eu já tomei 2, tá ótimo, não preciso tomar a terceira. E o caminho é esse. Concordo totalmente. Bom, a gente vai, né, com certeza, fazer um debate interno, né, para ter uma diretriz da instituição, mas há a diretriz nacional, né, para emprego da medicação, então a equipe tem a liberdade para prescrição quando achar conveniente, né? Mas a diretriz, né, da Mais 60 certamente vai passar por uma prescrição mais parcimoniosa, mais cuidadosa e certamente monitorando o medicamento de perto. E aí nós temos uma equipe, né, de enfermagem para acompanhar esses casos, tá? Eu espero daqui a uns meses a gente voltar, né, com os resultados, né, na nossa população. Certamente a gente vai ter casos de pacientes tratados na Mais 60, e aí a gente traz o relato dos resultados para vocês, tá? Mais alguma dúvida, alguma questão? Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou subir a gravação para o YouTube dentro de alguns minutos. Peço que compartilhem com os colegas, né, a apresentação e espero vocês nas próximas aulas. Muito obrigado, feliz ano novo e que seja um ano de conhecimento e de saúde para vocês. Tchau, tchau.